Tudo bem? Eu acabo de ler O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, este livro aqui. Foi exatamente este livro que eu li. E eu achei que valeria a pena comentar alguma coisa, fazer uma breve análise dele, segundo o meu entendimento. Ele foi muito bem recomendado, é um clássico, é um exemplo extremo de um indivíduo que leva uma vida dupla. Seu protagonista comete todo tipo de atrocidade, enquanto mantém uma aparência intocada de beleza e virtude. Seu segredo, porém, está materializado em um retrato guardado em uma sala trancada, que reflete fisicamente as deformações de seu caráter. É, Para quem não sabe, é muito conhecida a temática desse livro, O Retrato de Dorian Gray. É a história de um homem que, que tem o seu retrato pintado por um artista, e as deformações, a passagem do tempo, né? Então as transformações biológicas é, que ocorrem, que ocorreriam na personagem, ocorrem no quadro. Ele permanece intacto, ele permanece é, a sua aparência física não se transforma com o tempo. E há uma proposta do autor na obra é, que é a seguinte: os pecados, os supostos pecados, os erros, as condutas humanas também alteram o, fisicamente a pessoa. O que é mais explícito no rosto, na face da pessoa. É isso que o autor diz claramente no livro, e diz também nas entrelinhas isso. Ele passa o tempo todo sugerindo isso. É, então, eu gostei do livro. Algumas passagens interessantes aqui. Por exemplo, no prefácio, o Oscar Wilde diz: o artista é o criador de coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é a finalidade da arte. A mais elevada modalidade de crítica, e também a mais baixa, é uma forma de autobiografia. São coisas que eu acho que cabe uma reflexão. Do ponto de vista da forma, a arte exemplar é a do músico. Do ponto de vista do sentimento, a arte do ator é a exemplar. É o espectador e não a vida que a arte verdadeiramente espelha. A diversidade de opinião sobre uma obra de arte demonstra que tal trabalho é novo, complexo e vital. Quando críticos discordam, o artista está em acordo consigo mesmo. Interessante. Podemos perdoar um homem por fazer alguma coisa útil, desde que ele não a admire. A única desculpa para fazer alguma coisa inútil é podermos admirá-la intensamente. Toda arte é completamente inútil. Então ele traz essa necessidade das ações, né, humanas. Ou sua ação é útil ou artística e, para o autor, bela. Que curioso aqui. Ainda no capítulo 1. Eu não sei explicar. Quando gosto muitíssimo de uma pessoa, nunca conto seu nome a ninguém. É como abrir mão de uma parte dela. Eu me acostumei a amar segredos. Parecem ser o que pode tornar a vida moderna misteriosa ou fantástica para nós. A coisa mais comum torna-se encantadora se a escondermos.
Quando deixo a cidade, hoje em dia, nunca digo a meus conhecidos onde vou. Se dissesse, perderia o prazer. Trata-se de um costume bobo, eu admito, mas de certa forma parece propiciar um bocado de romantismo à nossa vida. Imagino que você me considere terrivelmente tolo por isso. É engraçado, porque isso vai ao encontro de uma de uma máxima de Nietzsche, né, que diz que quando falamos algo significa que há algo de morto dentro de nós. Bom, aqui num diálogo entre o Lord Henry e o Basil, o Lord Henry aqui é quem mais influenciou a personagem de Dorian Gray, que ao longo do romance vai ganhando autonomia e uma personalidade marcante. Ele cresce em personalidade ao longo do livro, mas esse livro nos mostra que o início do desenvolvimento dessa personalidade que o Dorian adquire é fruto da influência de Lord Henry, que já era amigo de Basil. E ele diz assim: consciência e covardia são na verdade a mesma coisa, Basil. Consciência é a marca comercial da empresa, simplesmente. Teve uma parte aqui que eu achei engraçada também. Não consegui me livrar dela. Fui apresentado à realeza e aos condecorados, e a damas idosas com tiaras gigantescas e narizes de papagaio. Alguma outra aqui. E como Lady Brandon descreveria o belíssimo jovem? Perguntou seu companheiro. Sei que ela gosta de fazer uma breve preces de todos seus convidados. Lembro que ela me levou até um velho cavalheiro de rosto vermelho, todo coberto de comendas e laços, e silvando em meus ouvidos em um cochicho trágico, que deve ter sido audível para todos na sala. Contou os detalhes mais espantosos. Eu simplesmente fugi. Gosto de descobrir as pessoas por conta própria. Eu diferencio muito bem as pessoas. Escolho os amigos pela boa aparência, os conhecidos pelo bom caráter e os inimigos pelo bom intelecto. Todo o cuidado é pouco na escolha dos inimigos. Meu bom e velho Basil, você é muito mais que um conhecido e muito menos que um amigo. Uma espécie de irmão, suponho. Ou seja, mais que um conhecido e menos que um amigo seria um irmão. Mas não posso negar que detesto meus parentes. Suponho que isso se deva ao fato de que nenhum de nós tolera que outras pessoas tenham os mesmos defeitos que nós. Chego a simpatizar com a ira dos democratas ingleses contra os que chamam de vícios das classes superiores. As massas acreditam que embriaguez, estupidez e imoralidade devem ser exclusividade delas, e que se um de nós age como um imbecil, está roubando suas prerrogativas. Aqui no capítulo 2, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Foram anotações esporádicas, eu não fiz anotações para gravar esse vídeo. Aqui, tem um parágrafo. Por que influenciar alguém é lhe entregar a própria alma. A pessoa não pensa seus pensamentos naturais, nem arde com suas paixões naturais. Suas virtudes não são verdadeiras. Seus pecados, se é que existem pecados, são de empréstimo. Ela se torna um eco da música de outro. Desempenha um papel que não foi escrito para ela. O objetivo da vida é o autodesenvolvimento. Realizarmos a nossa natureza com perfeição. É para isso que cada um de nós está aqui. Hoje em dia as pessoas têm medo de si mesmas.
Esqueceram-se da mais elevada das obrigações, a obrigação que cada um deve a si próprio. Naturalmente são caridosas, alimentam os famintos, vestem os mendigos, porém suas próprias almas morrem de fome e estão nuas. A coragem abandonou a nossa raça. Talvez jamais a tenhamos tido. O terror da sociedade, a base da moral, o temor a Deus, o segredo da religião, são as duas coisas que nos governam. E, no entanto, não desperdice o ouro de seus dias, dando ouvidos aos entediados, procurando corrigir os fracassados irrecuperáveis, ou entregando a vida aos ignorantes, aos comuns e aos vulgares. Estas são as aspirações doentias, os falsos ideais do nosso tempo. Viva! Ele a observou com estranho interesse em banalidades em que tentamos nos refugiar quando coisas de grande importância nos assustam, ou quando somos agitados por uma nova emoção para a qual não encontramos um modo de expressão, ou quando um pensamento que nos aterroriza promove um súbito cerco ao cérebro e nos convoca a ceder. Essa parte que eu li agora, que eu havia anotado, eu acredito que seja uma das mais interessantes do livro. Tem muitas passagens interessantes, muitos pensamentos que cabem reflexão no livro, mas esse é um que me chamou muita atenção. Sempre, esta é uma palavra terrível, ela me faz estremecer quando a ouço. As mulheres gostam muito de usá-la, arruinam todos os romances ao tentarem fazer com que durem para sempre. É também uma palavra sem sentido. A única diferença entre um capricho e uma paixão para a vida inteira é que o capricho dura um pouco mais. No capítulo 3, os filântropos perdem todo o senso de humanidade. É o traço que os distingue. Por trás da existência de todas as coisas primorosas havia algo trágico. Mundos inteiros trabalhavam arduamente para que a menor das flores nascesse. Eu achei engraçado quando li. Dizem que quando os americanos bons morrem, vão para Paris, gracejou Sir Thomas, que tinha um grande guarda-roupa de vestimentas que pareciam peças descartadas por humoristas. No capítulo 4, a constância é para a vida emocional o que a coerência é para a vida do intelecto. Uma simples confissão de fracasso. Que interessante, né? Ele considera a constância para a vida emocional um fracasso. E a coerência para a vida do intelecto também. E é onde nos confortamos, é justamente onde o homem aprendeu a se confortar, né? Na constância que ele deve ter emocionalmente para viver, e em especial para se relacionar com as pessoas, e a coerência para a vida do intelecto, né? Para concatenar os pensamentos, para projetar suas obras. Né? Aprendemos que é preciso ser coerente. Ele diz que isso é um fracasso, ou seja, que há algo além da coerência a ser buscado nessas duas searas. Há muitas coisas que jogaríamos fora se não tivéssemos medo de que outros pudessem pegá-las, mas não quero interrompê-lo. Continue a sua história. Bom, né? Há muitas coisas que jogaríamos fora se não tivéssemos medo de que outros pudessem pegá-las. Muitas coisas não jogamos fora porque a gente tem medo que alguém pegue. Quando estamos enamorados, sempre começamos a enganar o nosso eu e sempre acabamos por enganar os outros. É o que o mundo chama de romance. Seja como for, você a conhece, eu imagino. Aqui é Lord Henry falando para o Dorian a respeito da mulher por quem ele se apaixonou, que era uma atriz, e que acaba morrendo ao longo da história. Você estava certo, sempre existe algo infinitamente desprezível nas tragédias de outras pessoas. Aqui. As pessoas gostam muito de oferecer o que elas mesmas
mais precisam. É o que chamo de profundezas da generosidade. Eu vejo muita verdade nisso. As pessoas dão conselho de acordo com aquilo que elas buscam, que elas acreditam, que elas querem acima de tudo. Os únicos artistas agradáveis que conheci pessoalmente são maus artistas. Bons artistas existem simplesmente naquilo que fazem e, portanto, são completamente desinteressantes por si mesmos. Um grande poeta, um poeta grande de verdade, é a menos poética das criaturas. Mas poetas menores são absolutamente fascinantes. Quanto piores as rimas, mais pitorescos parecem. O mero fato de ter publicado um livro de sonetos de segunda torna um homem irresistível. Ele vive a poesia que não é capaz de escrever. Os outros escrevem a poesia que não ousam realizar. Pessoas comuns esperavam que a vida lhes desvendasse os segredos, mas para poucos, os eleitos, os mistérios da vida eram revelados antes que o véu fosse retirado. Nossas motivações mais fracas são aquelas de cuja natureza temos consciência. Nossas motivações mais fracas são aquelas de cuja natureza temos consciência. Olha o que o autor diz aqui. Diz que nós temos consciência, ou seja, reconhecemos em nós, podemos falar sobre, descrever, e portanto ter uma noção sinestésica daquilo, das coisas cujas motivações são mais fracas, ou seja, daquilo que queremos, que buscamos menos. E o que pega aqui, o que realmente desperta a atenção, é que ele diz, sem dizer, que as nossas motivações mais fortes, aquilo que nós queremos mais, aquilo que brota mais de dentro de nós não temos consciência. E se aquelas motivações são as mais profundas, são as que mais nos movem, as que têm mais força em nós agimos inconscientemente como norte nessas motivações. Fazemos coisas inconscientes buscando as motivações mais fortes, aquilo que mais nos move e de que temos menos conhecimento. É para se pensar? Sibyl Vane atirou a cabeça para trás e riu. Nós não o queremos mais, mamãe. O príncipe encantado conduz a nossa vida agora. Em seguida, ela fez uma pausa. Uma rosa vibrou em seu sangue e sombreou suas bochechas. A respiração rápida entreabriu as pétalas de seus lábios. Eles estremeceram. Um vento sul de paixão soprou sobre ela e movimentou as dobras delicadas de seu vestido. Eu amo, ela disse simplesmente. Que lindo! Esse parágrafo eu grifei porque eu achei estilisticamente ótimo. Ouça de novo, ou leia o livro, e veja que construção bonita. Da cadeira gasta, lhe falou a sabedoria de lábios finos. Sugeriu prudência, citou o livro da covardia cujo autor macaqueia o bom senso. Ela não ouviu, estava livre na sua prisão da paixão. Seu príncipe, o príncipe encantado, estava com ela. Ela havia convocado a memória para refazê-lo, enviara a alma à procura dele, e ela o trouxera de volta. Seu beijo ardia de novo na boca dela. Suas pálpebras estavam aquecidas pela respiração dele. As mulheres se defendem atacando, da mesma forma como atacam por meio de rendições súbitas e surpreendentes. No capítulo 6, se você quer que ele se case com essa garota, diga-lhe exatamente isso, Basil. É o Harry falando para o Basil.
Ele certamente o fará nesse caso. Toda vez que um homem faz algo completamente estúpido, é sempre pela mais nobre das razões. Espero que a garota seja boa, Harry. Não quero ver Dorian ligado a uma criatura vil, que poderá degradar sua personalidade e arruinar seu intelecto. Veja bem, o autor entende que se ligar com criaturas vis degradam a personalidade e arruinam o intelecto. Eu nunca dou atenção ao que as pessoas comuns dizem e nunca interfiro no que pessoas encantadores fazem. Se uma personalidade me fascina, seja qual for o modo de expressão que essa personalidade escolhe, ela é absolutamente encantadora para mim. Dorian Gray se apaixonou por uma garota bonita, que representa Julieta, e se propõe a casar com ela. Por que não? Se ele se casasse com Messalina, não seria menos interessante. Quanto a uma vida arruinada, nenhuma vida é arruinada, a não ser aquela cujo crescimento é interrompido. Eu sei o que é o prazer, exclamou Dorian Gray. É adorar alguém. É certamente melhor do que ser adorado, respondeu o outro, brincando com algumas frutas. Ser adorado é uma chatice. As mulheres nos tratam exatamente como a humanidade trata os seus deuses. Elas nos veneram e estão sempre nos importunando para que façamos alguma coisa por elas. No capítulo 7, há somente dois tipos de pessoas que são verdadeiramente fascinantes: gente que sabe absolutamente tudo e gente que não sabe absolutamente nada. No capítulo 8, quando nos acusamos, sentimos que ninguém mais tem o direito de nos acusar. É a confissão, não o padre, que nos absolve. A única maneira pela qual uma mulher pode reabilitar um homem é entediando-o, tanto que ele perde todo o interesse possível pela vida. No capítulo 9, você chama o dia de ontem de passado? O que o período exato de tempo tem a ver com isso? Somente pessoas superficiais precisam de anos para se livrar de uma emoção. Um homem que é senhor de si mesmo pode fazer cessar uma tristeza com a mesma facilidade com que inventa um prazer. Não quero estar à mercê das minhas emoções, quero usá-las, aproveitá-las e dominá-las. O que o verme era para o cadáver? Seus pecados seriam para a imagem pintada sobre a tela. Eles arruinariam a sua beleza e devorariam a sua graça. Eles a maculariam e a tornariam vergonhosa, e no entanto a coisa continuaria viva, estaria sempre viva. Não era a simples admiração física da beleza que nasce dos sentidos e morre quando os sentidos se cansam. Era um amor como Michelangelo havia conhecido, e Montaigne, e Winckelmann, e o próprio Shakespeare. Tem uma parte engraçada que ele chamou um pessoal para o Dorian Gray, né? Já ciente, com medo e desesperada com aquelas alterações que ocorriam no retrato dele. E ele não queria, ele fazia de tudo para que ninguém visse o quadro. Ele chamou um pessoal para ajudar a levar de um ambiente para o outro. Aí quando um dos que estavam carregando comentou: um belo peso para se carregar, ofegou o pequeno homem quando chegaram ao piso superior enxugando a testa brilhante. Aí o Dorian: receio que seja pesado demais, murmurou. No capítulo 11, durante anos Dorian Gray não conseguiu se livrar da influência do livro. Ou talvez fosse mais apropriado dizer que ele nunca tentou se livrar dela. Encomendou de Paris nada menos que 9 cópias impressas da primeira edição em tamanho grande, e as mandou encadernar em cores diferentes, para que se adequassem aos seus diversos estados de espírito e aos caprichos mutantes de uma natureza sobre a qual parecia por vezes ter perdido completamente o controle. O herói, o magnífico jovem parisiense em quem os temperamentos românticos e científicos se mesclavam de modo tão estranho, tornou-se para ele uma espécie de protótipo de si mesmo,
E de fato, o livro todo parecia conter a história de sua própria vida, escrita antes que ele tivesse vivido. Parece que às vezes os livros têm esse efeito. Há poucos entre nós que nunca acordaram antes do amanhecer, depois de uma noite sem sonhos que quase nos torna enamorados da morte, ou de uma noite de horror e alegria distorcida em que, através das câmaras do cérebro, passeiam fantasmas mais terríveis que a própria realidade, impregnados da vivacidade fulgurante que espreita em tudo que é grotesco, que confere à arte gótica sua duradoura realidade, duradoura vitalidade. Sendo essa arte, imaginamos especialmente a arte daqueles cujas mentes foram perturbadas pelos males do devaneio. O misticismo com seu maravilhoso poder de tornar as coisas comuns estranhas para nós. E a antinomia sutil que sempre parece acompanhá-la. O emocionavam por uma estação. Ele tinha uma consciência aguda de como é estéril a especulação intelectual quando separada da ação e do experimento. Sabia que os sentidos, não menos que a alma, têm seus mistérios espirituais a revelar. À medida que investigava o tema, ele sempre tinha uma capacidade extraordinária de ficar completamente absorvido em qualquer coisa que o interessasse. Ele se sentia quase entristecido pelo reflexo da ruína que o tempo causava nas coisas belas e maravilhosas. O pecado, no capítulo 12. O pecado é algo que se inscreve no rosto da pessoa, não pode ser ocultado. Muitas vezes se fala em vícios secretos. Essas coisas não existem. Se um homem miserável tem um vício, ele se mostra nas linhas da boca, no abatimento das pálpebras, no próprio formato das mãos. Alguém, não vou mencionar o nome, mas você o conhece, me procurou no ano passado para que eu pintasse seu retrato. No capítulo 16. Darlington não vai fazer nada. O meu irmão, no fim, pagou a conta. George também não fala comigo. Eu não me importo, ele acrescentou com um suspiro. Enquanto temos essa substância, não queremos amigos. Acho que tive amigos demais. Há momentos, os psicólogos nos dizem, em que a paixão pelo pecado ou pelo que o mundo chama de pecado domina a natureza de tal modo que todas as fibras do corpo e todas as células do cérebro parecem ser instintos com impulsos assustadores. Nesses momentos, homens e mulheres perdem a liberdade do próprio desejo. Eles seguem para o fim terrível como autômatos. A escolha lhes é tolhida e a consciência é morta. Ou, se chega a viver, confere à rebeldia o fascínio e à desobediência o encanto. Porque todos os pecados, como os teólogos não se cansam de nos lembrar, são pecados da desobediência. Quando o espírito elevado, a estrela da manhã do mal, caiu do céu, caiu como um rebelde. No 19. Eu diria, meu caro amigo, que estaria tentando parecer um personagem que não combina com você. Todo crime é vulgar, assim como toda vulgaridade é crime. Não combina com você. Dorian cometer um homicídio? Sinto muito se firo sua vaidade ao dizer isso, mas lhe asseguro que é verdade. O crime pertence exclusivamente às camadas mais baixas. Não as condeno nem um pouco. Imagino que o crime seja para elas o que a arte é para nós. Simplesmente um método para obter sensações extraordinárias. Finalmente, no capítulo 20, teria feito somente por vaidade sua única boa ação? Ou pelo desejo de uma nova sensação, como Lord Henry sugeriria, com um riso de desprezo? Ou pela paixão de representar um papel que nos leva a fazer coisas mais nobres do que somos? Ou quem sabe por isso tudo? E por que a mancha vermelha estava maior do que antes? Parecia ter se difundido como uma doença terrível sobre os dedos enrugados. Havia sangue nos pés pintados, como se a coisa tivesse respingado. Por enquanto é isso. Eu recomendo que leiam. Só fazer uma observação. Né? Eu gostei do livro, achei que achei o autor muito. Eu até escrevi algumas coisas aqui. O
autor é muito sagaz, esperto, atento às nuances da personalidade humana. Eu entendi Oscar Wilde como um grande leitor de almas, um desbravador de profundidades humanas. Do ponto de vista estilístico, ele é muito rico, ele cria ambientes bonitos e rebuscados para a trama. Eu só acho que o final do livro, quando haveria um desfecho para aquela dualidade entre o Dorian Gray e o quadro, esse aspecto deveria ter sido mais explorado, mais ricamente explorado, né? Eu acho que foi muito simples, muito simplório a conclusão do livro, mas eu achei muito bom. Um abraço e até breve.